fogo no parquinho. Quero saber, olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse nesse domingo que vai avaliar o aumento do número de ministros no STF caso seja reeleito. A declaração ela foi dada durante entrevista ao podcast Pilhado. Abre aspas. Se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura, já temos 2 pessoas garantidas lá. Tem mais gente que é simpática a gente. Fecha aspas. Na sexta, Bolsonaro disse a jornalistas que deve discutir o aumento de ministros na corte depois das eleições. Segundo o chefe do executivo, a proposta seria acrescentar 5 magistrados no Supremo. Se Bolsonaro for reeleito, ele poderá indicar mais 2 ministros para o STF, já que Rosa Weber e Ricardo Lewandowski vão se aposentar. No programa, o presidente ainda sugeriu que os integrantes da corte iriam para dentro da Câmara e do Senado para tentar barrar a sua proposta. Minha pergunta, isso não poderia virar uma autocracia, Alan Gani? Bom, vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro não disse exatamente isso. O Paulo Figueiredo, que foi o condutor do podcast. Me desmentindo? Não, mas é do jeito que chega, né? O nome do pilhado é Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo. Eu conheço o pilhado do Rio de Janeiro há séculos. Como futebol, o cara ligado a futebol há anos. O Paulo Figueiredo desmentiu isso no Morning Show hoje de manhã, dizendo que ele não disse exatamente isso, né? Que não é que ele vai fazer isso. O segundo ponto na verdade, quem tem esticado a corda contra um poder não é o Bolsonaro. O Bolsonaro até agora cumpriu absolutamente todas as decisões do STF. Eu desafio aqui alguém, uma decisão que o Bolsonaro não tenha cumprido. Quem, né? Aí eu cito N exemplos de decisões muito questionáveis, para dizer o mínimo, em relação ao STF. A última, mais absurda, a busca e apreensão de empresários, que a gente já cansou de falar aqui no programa. Terceiro ponto, não vejo que aí a minha opinião, tá? Se isso for colocado na mesa, de novo, Bolsonaro, segundo Paulo Figueiredo, não falou isso, mas se isso fosse colocado na mesa, não acho que a saída para parar com o ativismo judicial do STF seja exatamente isso, aumentar o número de ministros. Pelo contrário, isso vai criar mais gastos públicos e pode ser que aumentando o número de ministros, você tenha ministros também que sejam alinhados a, sei lá, que não necessariamente vão ser alinhados a um lado. Não é isso. Para tornar esse STF mais técnico, o que eu defendo? Primeiro, ser juiz. Por quê? Advogado pode estar no STF. Você não precisa ser um juiz de carreira. Então, acho que a experiência... Que é o caso do Toffoli. Que é o caso do Toffoli, que foi ex-advogado do PT. Boa. Né? Então, precisa ser um juiz de carreira. Então, tem que ter o quê? Critérios técnicos. Precisa ter, se eu não me engano, tem alguma tramitação na Câmara dos Deputados de projetos que coloquem mais critérios técnicos. Permanência de 10 anos no cargo, concurso para entrar no STF. Então, esse tipo de coisa, deixar de ser um cargo político de indicação, né? Ter regras próprias. Eu acho que passa por aí, não precisa aumentar o número de ministros, nada disso. O que precisa é tornar um Supremo mais técnico. E os outros poderes pararem de se acovardar, principalmente o Senado Federal, em relação ao STF. Por quê? Porque tem um monte de gente lá com o rabo preso com o STF e não quer assumir o ônus de fazer um enfrentamento do STF e falar, vocês estão passando das funções. Se uma democracia ela passa por uma medida de pesos e contrapesos, evidentemente que tem um poder que está avançando sobre os demais outros poderes, o Executivo e o Congresso Nacional, e aí o Congresso Nacional tem que dar uma resposta dentro das 4 linhas. Nessa nova legislatura, você tem agora alguns senadores muito críticos do STF, Damares, Sérgio Moro, etc., né, desse ativismo judicial. Então isso pode ser um contrapeso. E uma coisa que eu faria, que eu não sei como é que isso poderia ser na prática, imagina que você virou ministro da Economia. O que vai ser teu pensamento? Poxa, eu vou trazer um cara que é muito bom em indústria para estar do meu lado, porque eu vou ter o globalzão, eu não vou para o micro, eu não vou abrir planilha de Excel. Então eu vou trazer um cara muito bom de indústria, vou trazer um cara muito bom de agro, vou trazer um cara muito bom de novas tecnologias para poder cada um me suprir um pouquinho de coisas e eu, junto com eles, tomar decisão. Porque o STF não poderia ser assim. O cara tem 2 vagas bom para tributaristas,
2 caras que é muito bom em penal, 2 caras que é muito bom, sei lá, não veio nenhuma outra divisão aqui do mundo de advogados. E as vagas seriam assim. Então imagina que Rosa sai, estou chutando o exemplo da minha cabeça que não sei se é realidade. E ela é especialista em tributário. Então alguém que para entrar no lugar dela tem que ser alguém que comprovou que fez a carreira em tributário. Porque aí você passa a ter de tudo um pouco dentro de lá. O problema é que se ficar todo mundo especialista em penal, vai para tributário, e aí? O que esse cara fez? Para mim isso seria um supremo ideal, e sem influência política. Não né? seria o ideal, por exemplo, um presidente não escolher? Eu acho Sim. que sim. Eu acho que sim. Ou no Critérios caso técnicos. tríplice, ou tríplice, se for o caso. Não, ele mas tem na mão evita- 3, ele escolhe 3, mas se for o caso evita que ele por- não teve nenhum poder antes. Então, mas, por exemplo, evita que você coloque amiguinhos lá, né? Sim, Como não. é o caso, por O exemplo, mundo o ideal- Bolsonaro colocou, Não, vamos- o Dilma colocou... Todos colocaram. Lula Bolsonaro todo mundo colocou 2. Agora vamos lá, vou levantar aqui. Isso que não é colocaram. legal. Vamos lá. Sim. Gilmar Mendes, né? Deixa eu até imitar aqui, ó. Tá nervoso. Zanin, queria te pedir desculpas pelo... Gilmar Mendes. Você viu aquela choro do Gilmar Mendes? FHC. Então, Mas não esqueça FHC, que Gilmar todos Mendes. ficaram quase 8, Então, né? FHC, Gilmar Mendes. Sim. Ricardo Lewandowski, Lula. Barroso, foi, se eu não me engano, Lula. Barroso, que se diz um progressista, ativista. Rosa Weber, Dilma. Dilma Lula. Carmen Lúcia. Se a gente pegar ali, é tudo, tirando o Gilmar Mendes, que foi FHC, todos os demais foi o decano que saiu, como é que era o nome dele? Celso de Mello. Celso de Mello tinha sido Collor, né? Acho que vinha desde o Collor. Todos os demais, tirando agora o Mendonça, o André Mendonça e o Cássio Nunes, foi Bolsonaro. Os outros 9, PT. Mas eles ficaram no poder muito tempo, né? Sim, eles sim. ficaram Mas bastante. PT. Mas, então, assim... Como o Bolsonaro O que eu quero renovando, dizer é o indica seguinte, a metade se quase. tem alguém que do jeito que a grande mídia está colocando, como se o Bolsonaro fosse beneficiado. Não, o jogo, você tem 8 indicados pelo PT, 1 pelo FHC, que tem votado com essa turma, e 2 pelo Bolsonaro. Você entendeu? Esse é o ponto.